Um assunto sério agora e que atrapalha muito esse combate à pandemia são as fake news. Mais de 4,5 milhões de brasileiros já foram vítimas de notícias falsas. Quem vai falar sobre isso com a gente é o Leonardo Pantaleão, que é advogado. Leonardo, boa tarde. E aí, a fake news é crime? Existe alguma pena para isso? Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Na verdade, a gente tem que dividir essa questão da fake news em duas situações diferentes. A primeira situação é que nós temos que ter em mente que existe no nosso direito penal uma categoria maior que se chama infração penal. Essa infração penal é um gênero e se divide em duas espécies, os crimes e as contravenções penais. No que se refere a essas fake news, nós estamos diante de uma contravenção penal e não propriamente um crime, mas é uma contravenção penal que atenta contra a paz pública. Então você tem sim, toda vez que ocorre essas disseminações de notícias falsas, envolvendo temas que podem causar tumulto ou pânico, está caracterizada a infração na modalidade de contravenção penal, mais especificamente indicada no artigo 41 da Lei das Contravenções Penais. Boa tarde para você, muito obrigado por atender o nosso convite aqui na Central da Esperança. Agora, como é que a gente pode saber que se trata de fato de uma fake news ou não? Essas questões precisam de investigação. A partir do momento em que se apura que a fonte de onde partiu aquela informação é uma fonte que não é oficial, é algo distorcido, porque muitas vezes a gente entende que fake news necessariamente são aquelas notícias totalmente mentirosas, mas às vezes não. Às vezes você tem uma parte dela que não corresponde exatamente à realidade. Aliás, o que acontece com essa questão do benefício governamental dos R$600. É fato, é verídico que isso vai acontecer, mas muitas vezes dentro daquela situação acaba se incutindo outras notícias que não são verdadeiras. Então precisa necessariamente de uma investigação para que se apure se de fato está havendo ali um distanciamento entre aquilo que está sendo noticiado oficialmente e aquilo que está sendo disseminado nas redes sociais, por exemplo. Esse é o grande problema, né? Porque muita gente acaba não lendo a notícia completa, vê apenas o título, vai compartilhando e essa notícia vai disseminando pelas redes sociais, né? É verdade, isso requer muito cuidado, porque essa responsabilidade pela contravenção penal que eu mencionei há pouco, ela alcança não só aquela pessoa que criou aquela notícia falsa, mas todos aqueles que de alguma maneira disseminaram o seu conteúdo através de compartilhamentos ou algo do tipo, de fato também incorrem na mesma prática. Então é muito importante que as pessoas tenham exatidão e certeza daquilo que estão divulgando, principalmente sobre o conteúdo daquilo que estão disseminando. A gente falou, né, 4,5 milhões de brasileiros vítimas de uma fake news em relação ao Bolsa Auxílio de R$600, né? As pessoas brincam com a necessidade do outro. Agora, uma vez que eu caí num golpe, numa fake news, o que eu faço? Qual o amparo que eu tenho? Por se tratar de uma infração penal, existe a necessidade, e é relevante que isso fique muito destacado, que as autoridades públicas devem ser procuradas. Elas precisam conhecer esse mecanismo que está acontecendo para que eles possam tomar medidas de inibição. Hoje nós temos nos estados, na grande maioria deles, delegacias especializadas em investigação de crimes virtuais. Então, mesmo sendo pela internet, é perfeitamente possível estabelecer uma investigação para que se busque a fonte geradora e a cadeia toda de disseminação dessas notícias. Então, o importante é que leve isso ao conhecimento das autoridades públicas. E como é que deve ser o nosso procedimento? Por exemplo, se a gente percebe que existe uma notícia duvidosa circulando pelas redes sociais, para quem que a gente denuncia? Quais são os caminhos para a gente punir esses que são irresponsáveis e estão remando contra esse combate, esse enfrentamento à pandemia? Deve ser denunciado através mesmo dos sites das Secretarias de Segurança Pública dos estados, que apresentam, inclusive, mecanismos de cooptar essas denúncias virtualmente. Então, você não precisa se dirigir até uma delegacia, ainda mais agora no momento de isolamento social, em que o deslocamento tem que ser evitado ao máximo. Existem ferramentas eletrônicas disponibilizadas por essa Secretaria de Segurança que facilitam muito a notícia a respeito de uma prática de infração penal. Agradecer, doutor Leonardo Pantaleão, advogado, falando sobre a fake news aqui. Muito obrigada, viu, por esclarecer as principais dúvidas desse assunto. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade.